Alô, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Ele é engenheiro, trabalhador do Centro Espírita Amor e Caridade, ligado à área mediúnica e hoje está aqui para responder algumas perguntas sobre a nossa doutrina. Conosco, Norberto Gilberti Simonetti. Muito obrigado, Sidney, pelo convite. É um prazer estar aqui. Aos amigos telespectadores, nossos votos de muita saúde e paz. Norberto, a gente costuma falar a respeito da nossa presença aqui na Terra. Qual o objetivo da nossa vida? O que viemos aqui fazer? E nós, no meio espírita, costumamos dizer que nós reencarnamos para conviver, para acertar as nossas diferenças com os nossos parentes, os nossos amigos. Isso é verdade, Norberto? Nós realmente nascemos para apaziguar-nos com outras pessoas? É, Sidney, isso é uma verdade muito grande. Diferentemente, na minha opinião, daquelas pessoas que acham que reencarnamos para cumprir um karma. E aí nós vamos precisar fazer um esclarecimento. O termo karma não se encontra nas obras do codificador. É um termo retirado da cultura hindu. Hindu, exatamente. E que representa algum sofrimento que você tem que passar. Na verdade, a necessidade da reencarnação é um processo educativo, sofrível ou não, dependendo de como nós encaramos esses desafios. Mas tem muito espírita que usa a palavra karma, principalmente para referir-se a uma pessoa, a um parente. Esse indivíduo é o meu karma. E não é usado no meio espírita esse termo? Pois é, e deveria ser o karma como um sinônimo de sofrimento, quando em muitas ocasiões você ter um estímulo pode ser algo luminoso, algo fantástico, né? Também é karma? Pode ser um sofrimento. Porque o que eu saiba, o karma tanto pode ser um peso nas costas, algo grandioso, porque você tem que passar, um objetivo a cumprir, como também uma missão a ser desenvolvida. O problema do karma, ser sofrimento ou não, depende de como você o encara. Um companheiro difícil pode ser um estímulo para você, por exemplo, testar os seus valores espirituais. Então, depende de como nós conduzimos isso, esse aspecto do karma, né? Então, vamos admitir então que, só para efeitos didáticos, que nós tenhamos realmente uma missão para cumprir na Terra. Uma dessas missões é conviver com o semelhante? É conviver. E eu acho, nesse particular, que a grande maioria de nós reencarnamos para aprendermos a conviver um com os outros. Essa história que nós reencarnamos para passar por um karma, isto vai exigir do reencarnante um certo patrimônio espiritual. Sabe lá que você encarar desde tenra idade uma pobreza extrema? Sabe lá que você encarar um câncer aos 4 anos de idade? Uma doença muito grave, não é para qualquer um. Ou até de um familiar, né? Nós não temos, via de regra, patrimônio espiritual para encarar alguma coisa assim. Considerando que todos nós, sem exceção, reencarnamos para evoluir, para aprender, e que não nos é dado um fardo maior do que a nossa capacidade, e considerando que espiritualmente somos ainda espíritos infantis, crianças infantilizados, irresponsáveis no sentido de não cumprirmos com aquilo que nós programamos, como que nós vamos ter um karma? Consequência, eu entendo que a maioria de nós reencarna para aprendermos a conviver um com o outro. Beto, desculpe chamá-lo na intimidade como Beto, é o Norberto, mas para nós é o Beto. Beto,
Eu noto que algumas famílias são bem ajustadas, todo mundo se dá bem, e lá no meio das crianças, dos filhos, tem o que chamaríamos aí popularmente de ovelha negra. Por acaso essa ovelha negra pode ser o meu inimigo do passado? Pode ser seu inimigo do passado, pode não ter relação com você, seja lá, e muitas vezes esse é outro aspecto, outro comportamento do espírita que tem que ser revisto. Nós ficamos curiosos em saber, o que será que eu já fiz com ele em outra reencarnação? Qual o meu vínculo com ele? Não interessa o vínculo, interessa que você tenha uma oportunidade de convivência. De convivência. E acertar as arestas. Se tiver arestas para acertar, se não, você tem uma abençoada oportunidade. Nunca tive relação com essa pessoa, nunca estivemos juntos noutra reencarnação, nem nada. Tenho a oportunidade de agregar valor à vida dessa pessoa. Eu já vi relatos na literatura espírita, Beto, de que há alguns espíritos assim com muita dificuldade para superar os seus problemas, que acabam pedindo pelo amor de Deus para que uma família o acolha em seu seio. Nós sabemos que é possível pai e mãe trazerem filhos, amigos de outras vidas, dando continuidade a um processo evolutivo familiar. Está ali um núcleo familiar. Mas, de repente, um elemento estranho àquela família, lá na espiritualidade pede, pelo amor de Deus, deixe-me reencarnar na sua casa, porque eu tenho certeza de que ali eu terei uma motivação maior para não perder esta vida. Isso acontece, Beto? Acontece com mais frequência do que nós podemos imaginar. Há um autor que diz que muitos filhos não vêm pela barriga, mas entram pela porta da frente de casa, através da adoção também. Então, Sidney, isso é muito comum, viu? Muito bem. Eu vou terminar este bloco deixando uma pergunta no ar, para que Norberto, na próxima, logo em seguida, não saia daí, ele vai me dizer assim a respeito das diferenças alheias. Nós podemos aceitá-las? Devemos aceitá-las? E como aceitá-las? Não saia daí, voltaremos já já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje com Norberto Gilberto Simonetti. Você é parente do Richard Simonetti? Ô Sidney, esta é uma longa história e que a gente vai contar numa outra oportunidade. Mas, só para não ficar sem resposta, a família do Richard é da mesma região do que da família dos meus pais. Mas nós nunca, na nossa convivência, nos tivemos como parentes. Mas então quer dizer que por aqui agora é apenas o sobrenome. Pois é. Beto, nós sabemos que há algum planejamento na espiritualidade. Esse planejamento tem por objetivo única e exclusivamente o planejamento familiar, única e exclusivamente essa reconciliação, esse desbastamento de arestas, essa possibilidade de reaproximação de pessoas que não se deram muito bem em outras vidas? Mas o planejamento, Sidney, não só familiar, mas o planejamento da reencarnação como um todo, profissão, casamento, situações que nós vamos passar, né? E para quem nos assistiu no primeiro bloco,
eu comentei que, na minha opinião, nós reencarnamos com o objetivo de aprender a conviver um com o outro. E de repente o amigo telespectador pode estar pensando, puxa, mas tanto planejamento só para aprender a conviver? E eu vou perguntar, só? É muita coisa. Nós mesmos precisaremos de dezenas ou centenas de reencarnação para aprendermos a conviver um com o outro. Porque na convivência sintetiza a máxima do Cristo, do amar o outro como a si mesmo. Mas, Norberto, não apenas a convivência familiar parece que é almejada pela espiritualidade. Você, por exemplo, deve ter feito muitas realizações ao lado da Helenice, a sua esposa, e os seus 2 lindos filhos. E, pelo que eu noto, a sua convivência com a Helenice sempre foi maravilhosa e os seus 2 filhos são adoráveis. Aliás, ainda bem que eles puxaram a mãe, né? Mas vocês realizam muitas coisas em conjunto e provavelmente já realizaram e vão realizar muitos projetos que têm em mente. Com certeza. E para nós, Sidney, nós comentamos muito isso em casa. Esse processo reencarnatório nosso, familiar, foi muito fácil, pela afinidade com que eu tenho com a Helenice, com a natureza espiritual dos nossos filhos, né? Então, a gente até comenta assim que nós somos pessoas eu e a Helenice, temos pouco patrimônio espiritual, porque a vida até agora, pelo menos, está sendo muito fácil, né? E os seus 2 filhos, deixando toda a brincadeira de lado, são adoráveis, são muito simpáticos e eles, quando se encontram com a gente, eles nos abraçam e eles são espíritas, seus filhos? São espíritas. Na verdade, é uma fase agora que eles se dedicam mais para o trabalho, mais para a carreira, mas estão sempre lendo, vem o envolvimento meu, da Helenice, fazemos o culto do Evangelho em casa, então tem esse mergulho na doutrina espírita. A sua filha é médica? É, sim. E o seu filho? Economista. Nossa, completamente... Não, você também trabalha nessa área de economia também ou não? Na parte de consultoria empresarial. Certo. Então, eu noto assim que há assim, muita afinidade entre vocês, é um lar realmente maravilhoso. Vamos voltar à nossa questão principal. No seu caso, então, você não teve que ficar muito se esforçando demais para superar as diferenças com seus familiares. Mas esse é um dos objetivos, aceitar a diferença com o outro, porque geralmente a diferença do outro, como a pessoa não faz o que a gente faz, não bate com o nosso modo de pensar, a gente logo considera como defeito, né? Sim, Beto? No aspecto de relacionamento, de aprender a amar o outro como a si próprio, o maior desafio é aceitar as diferenças alheias. E aí tem um outro particular também, né, Sidney? Se em casa a questão do relacionamento é mais fácil, isso ainda nós temos os outros parentes, mesmo que consanguíneos, mesmo com amigos, que são estímulos para nós na convivência, na vivência cristã, né? Agora, realmente o maior desafio nosso é aceitar as diferenças alheias. Como falava Jesus, gostar daqueles que nós temos afinidade... É fácil. É muito fácil. A tendência é a gente tentar moldar o outro como a gente, Beto? Se o outro não for como a gente, vamos pegar com o nosso filho. O filho está lá na posição de tomar uma decisão importante. E você lá faz a devida orientação. E ele faz diferente. Se ele faz diferença, então faz do jeito que você quiser. Eu não vou falar mais disso, acabou. E coisa... Parece que os nossos telespectadores estão percebendo que os filhos só mudam de endereço, né? E se fazemos isso com os nossos filhos... Imagine com pessoas estranhas. Nós somos capazes de fazer com os amigos, com parentes, né? Então, realmente é o maior desafio. Então, há uma tendência de nós não respeitarmos a individualidade alheia, Beto, e com isso, talvez, se pegarmos um aspecto
mais amplo do universo, do planeta Terra particularmente, é isso que atrapalha a paz na Terra? Sem dúvida, sem dúvida. E essa intolerância que nós temos em relação ao próximo, isso é resquício da nossa evolução, é um atavismo que nós trazemos conosco, resquício ainda dos nossos instintos, né? Principalmente do egoísmo. Então, junto ao egoísmo vem a intolerância, e aí você quer que todos ao seu redor sejam como você. Se você não professar a mesma opinião política que eu não gosto, se você não torcer para o mesmo time, eu não aceito, se você não gostar das mesmas cores, não tá bom. Mas que é isto, né? E você sabe, Sidney, nós estamos vivendo um momento agora no planeta que nós nunca tivemos tanto estímulo à diversidade como agora. Então é um momento... Respeito à diversidade? A diversidade em tudo, em tudo. Crianças que nascem e querem impor o seu jeito de ser, filhos já que têm a idade, falam assim, não, eu vou fazer isso daqui, coisa e tal. E não obstante o envolvimento do pai, ele toma aquele posição e vai falar, eu vou ser assim. Você vê que é um espírito diferente. As relações homoafetivas é um outro tipo de diversidade que você tem que aprender a se acostumar. Isso é bom ou é ruim, Beto? Eu acho que é bom, viu? Eu acho que é bom, porque isso vai dar flexibilidade para a gente. Eu costumo falar só para os amigos, por isso que eu estou aqui entre amigos, vou falar para vocês também que estão nos assistindo. Se Jesus, essa é uma opinião minha, se Jesus reencarnasse hoje na Terra, eu, muito provavelmente chamaria o Maduro para ser o assessor dele. Pessoas diferentes, pessoas difíceis. Porque Jesus é isso, é de aceitar as diferenças, as diversidades, né? Bom, basta dizer que ele foi buscar um quase rabino que perseguia os cristãos para ser o seu porta-voz no mar do Mediterrâneo, Paulo de Tarso. Não, e não só isto, toda a vida de Jesus, ele vai se ater, ele vai conviver com pessoas diferentes. Quando ele vai jantar na casa de uma pessoa lá que ele era cobrador de impostos, era uma pessoa malquista na sociedade, Jesus estava com ele. De repente aparece uma mulher que considerar de má vida, que vai ali lavar os seus pés e fazer correr suas lágrimas, seus cabelos, enxugando os pés dele, e ele estava sendo testado, né? Porque será que Jesus não sabe que essa mulher já teve problemas aí sexuais? Pois é, se nós tivéssemos, de verdade, amigo, lucidez e propostas de reforma íntima, não fugiríamos desses estímulos. Nas nossas preces nós buscamos dinheiro, saúde, cidade boa, tudo aquilo que nós gostamos assim, mas também que não vai agregar ou vai agregar muito pouco na nossa economia espiritual. A pessoa consciente vai buscar esses estímulos. Um chefe difícil, uma família mais difícil, e não, no caso que o Sidney disse, o Beto tem uma família equilibrada. Não pense que eu não tenha na espiritualidade ajustes outros para fazer. É que muitas vezes eu ainda não trago patrimônio espiritual para isto, né? Mas não suportaria. Não nos iludimos com isso, nos iludamos com isso. Nós estamos chegando ao final deste bloco e eu vou perguntar no último bloco para o Beto duas coisas. Ele falou em atavismo e eu quero saber se isso aí não tem jeito, estamos sujeitos mesmo a esse atavismo. E ele também falou em lucidez e reforma íntima. Será que estas são as fórmulas para termos um mundo melhor? E, finalmente, o terceiro assunto, que eu quero ver se tratamos no terceiro bloco ainda, é a respeito do argueiro e a trava do olho, o defeito que vemos no próximo. Não saia daí, o terceiro bloco está imperdível. Voltamos já!
Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, Despertar, um programa gostoso, maravilhoso. Aliás, o convidado realmente nos ajuda muito com a sua lucidez, com o seu verbo fácil. Beto, você falou em atavismo. No primeiro lugar, o que é atavismo? Muitos dos nossos telespectadores talvez não entendam esse linguajar mais técnico. O que é isso? É algum resquício do passado? É assim, Sidney. Chamamos de herança quando herdamos alguma coisa dos nossos pais, dos nossos avós. E a chamamos de atavismo essa herança dos nossos ancestrais, que estão perdidos nos nossos milênios. Nós estamos sujeitos invariavelmente ao atavismo? Estamos. Hoje nós somos o resultado de centenas, dezenas de reencarnações aí. Então não tem jeito? Nunca mudaremos? Não, ou se vamos mudar, e estamos mudando. Você falou em lucidez e reforma íntima. É possível conseguir isso? É possível, mas é preciso que a pessoa se prepare. Tanto a lucidez quanto a reforma íntima é algo que tem que ser desejado, trabalhado, planejado pela pessoa. Isto é possível. E a porta de entrada para a lucidez é o autoconhecimento. Então, eu estou me vendo com uma série de comportamentos indesejáveis, não se alinham com as minhas propostas de vida, com os meus valores morais. Não obstante, tenham cometido esses deslizes e isso está me incomodando e eu quero efetivamente parar com isto. Então, eu preciso saber... Isto que seria lucidez. O que são esses fatores? Como que eles acontecem? Como eu deixo me levar por eles? Né? Você está falando em Santo Agostinho, que nos recomendava que fizéssemos uma introspecção a toda noite para superarmos as nossas más tendências. Mas há necessidade de muito esforço, porque Santo Agostinho, você sabe, não era flor que se cheire na sua juventude, era da pá virada, como diria minha mãe. E de repente... caiu uma luz, caiu a ficha e ele se tornou essa criatura que nos recomenda essa introspecção. Ora, há necessidade de muito esforço, uma concentração de esforços para nós melhorarmos a cada dia, Beto? Não precisa um esforço sobre-humano, mas esse vai exigir planejamento, disciplina e determinação. Mas como existe um livro da Hermance Dufour, com psicografia do Vanderlei de Oliveira, que se chama Reforma Íntima Sem Martírio. Então, faça a reforma íntima de forma gradativa. Reconheça-se como um espírito imperfeito. Não coloque metas de se tornar santo da noite para o dia. Mas nós não somos muito benevolentes com a gente mesmo, Beto? Depende, eu acho que tem A gente costuma racionalizar. Eu faço isso, mas a culpa não foi minha, não foi eu que fiz isso, eu fiz porque a pessoa me provocou. E essa racionalização não impede a reforma íntima? Não, mas isso não é ser racional. Isso é se tornar ilusório, é fazer uma autoilusão de si. Achar que quando na verdade não é aquilo que desejaria ser. Daí a necessidade da lucidez. Quando a pessoa é lúcida, uma das primeiras coisas que ela faz é não depositar a culpa em outrem. Ela vai se olhar e fala, aonde que eu falhei? Uma das primeiras lições da lucidez é esta. Não tem essa conversa de falar assim, não, eu não fiz isso por causa daquilo lá, mas também não, a pessoa não justifica. Nossos telespectadores são de várias religiões. O que você está dizendo se aplica especificamente para uma religião ou para todos nós? Não, absolutamente, eu estou falando de moral cristã. Estou falando de moral. Essa questão assim de perdoar, de ter proposta de reforma íntima, de fazer o bem, isso é para todos, de perdoar. E saber perdoar não é algo fácil, mas é algo que tem que ser pensado, tem que você saber primeiro. Quer ver coisa interessante? Só vou terminar esse raciocínio. Tem que saber primeiro por que eu tenho dificuldade de perdoar. Mas eu falei para vocês que
a reforma íntima tem que começar necessariamente pelo autoconhecimento. E sabe de uma coisa? Nós não nos conhecemos. Como? Se eu perguntar para você, Sidney, elenque por prioridade a sua primeira maior virtude, a sua segunda maior virtude e a sua terceira maior virtude. Se eu fizer um desdobramento dessa dinâmica e falar para você, agora você faça a mesma coisa com os seus defeitos, mas precisa ser nesta ordem de prioridade, muito provavelmente nós tenhamos dificuldade para saber. Se eu fizesse uma dinâmica um pouquinho diferente, faça a mesma coisa com o terceiro, com relação ao seu cônjuge. O que ele vê assim em você, as 3 maiores virtudes que ele vê em você? E os 3 maiores virtudes da visão dele em relação a você? Se você tivesse que anotar, será que você acertaria? E em relação aos seus filhos? Em relação aos seus empregados? Quando a gente, eu não tenho certeza, nem imagino, não tenho certeza. Quando você não tem certeza, é porque nós não nos conhecemos. Porque senão nós deveríamos pensar e falar, puxa, como os meus empregadores me veem? Ou meus empregadores, não, perdão, né, no exemplo que eu dei, como os meus empregados me veem? O que será que eles admiram em mim? As 3 coisas que eles mais admiram? E as 3 coisas que eles gostariam muito que eu mudasse? É assim que se faz a reforma íntima. Não é frequentando o centro, frequentando uma atividade assistencial, uma igreja, né? Diuturnamente, falar, não, eu já estou lá, eu estou toda semana lá. Essa é uma outra questão. Beto, nós estamos chegando ao final do programa, eu não posso deixar de perguntar para você, naquela questão de relacionamento, por que nós sempre vemos o defeito do outro? Porque nós trazemos conosco esse patrimônio espiritual vinculado ainda a instinto, ao egoísmo. E quando o egoísmo, como raiz desses defeitos, trazem consigo a inveja, a disputa, a competição. E não é uma maneira de autoafirmarmos, nos autoafirmarmos perante o próximo? Eu vendo o defeito do outro, eu cresço em relação a ele? Pera, vamos por parte. Você perguntou uma coisa e agora a gente precisa falar. Quando o outro, por exemplo, é promovido e você não, vem a inveja. Quando o filho do outro entra na faculdade e o seu não, vem o desapontamento. E você é incapaz de vibrar com o sucesso alheio. É daí que as coisas acontecem. Quando aprendermos a amar, vamos aprender para assim, calma, a minha promoção também vai chegar. Calma, meu filho vai entrar. Vamos comemorar. Aí seremos muito felizes. Beto, o tempo acabou, mas eu agradeço muito a sua presença. E você tem muito que oferecer para nós, desde já está convidado para voltar e falar mais a respeito de todos esses assuntos. Muito obrigado pela sua presença. Sou eu que agradeço o convite e será um prazer voltar aqui e desfrutar desses momentos gostosos com vocês. Muito obrigado a você também pela companhia. Até a próxima semana.